Hoje uma história vim contar. Histórias sorridentes acabaram de chegar. E a nossa história de hoje foi a pedido da Nathalie. Nathalie, obrigada! E nós iremos ler de Maria Alberto Meneres, com ilustrações de Mariana Melo, Aventuras da Ingrácia. Vamos lá? Onde se apresenta uma menina, entre outras coisas, se fala da aprendizagem dos seus voos. Mãe, por que eu me chamo Ingrácia? Fazendo uma cara carregada de paciência, a mãe repetia pela milionésima vez. Era o nome da tua avó que Deus tem. Deus tem onde? Pergunta a Ingrácia. Na sua santa graça, respondeu a mãe. O que é santa graça? Perguntou a Ingrácia. Eu é que já não estou a achar graça nenhuma às tuas perguntas, respondeu a mãe, enfastiada. Parece uma Maria perguntadeira. O que é uma Maria perguntadeira? Perguntou a Ingrácia. Pões-me a cabeça em água, rapariga. Uma Maria perguntadeira é... O que é a cabeça em água, minha mãe? A mãe pousou o tricô da meio feita outra parte por fazer no colo e olhou para a filha. A Ingrácia nem reparou. De cotovelos fincados na beira da mesa e queixo apoiado nas mãos fechadas, toda a sua atenção era pouca para um estranho desenho que estava a nascer mesmo à sua frente. Eu explico melhor. A Ingrácia estava a fazer um desenho para a escola. Tinha desenhado uma árvore cheia de passarinhos empoleirados nos ramos de um sol muito amarelo, a rir tanto que até parecia a cara de um boneco de neve, que um dia tinha visto um livro. Só que ali, na sua terra, não nevava nunca. E ela não sabia o que era ver, na verdade, um boneco de neve. Ia começar a desenhar uma casa como a sua casa, ao lado da árvore, quando, caso nunca visto, uma mosca atrevida viera cair de pernas para o ar, mesmo no sítio onde ela estava a pensar por uma porta aberta. Oh, mãe, as moscas também têm nome? Perguntou, sem desviar os olhos da ginástica aflita da mosca. Que disparate, minha filha! Mas por que é que tu só sabes dizer disparates e não te aplicas no trabalho que tens que fazer? Indignou-se a mãe. Enxota daí essa mosca! Que porcaria! Ai, isso aqui não! Minha querida mosquinha, vou dar-lhe um nome. Quem te deu desse juízo? Riu a mãe. Já sei, vou chamar-lhe Pulquéria. Pulquéria? Pulquéria por quê? Admirou-se a mãe. É o nome da avó dela que Deus tem. A mãe abriu os grandes olhos entre meio admirada, meio ofendida e meio divertida, e achou que a melhor solução era não fazer nenhum comentário. A Ingrácia era assim mesmo. Com a menor coisa se distraía e não valia a pena insistir para que ela trabalhasse quando estava com a telha. Daí a minutos, era certo e sabido que mal se poderia ter em pé com sono. Ah, o dia fora cansativo. Tanta coisa para descobrir, tanta coisa para imaginar.
Já deitada na sua cama, a Ingrácia ainda consegue um último pensamento olhando para as moscas lá em cima no teto, iluminadas pela luz que do corredor entra pela bandeira da porta. Mas como é que as moscas são capazes de andar com as patas para cima e de cabeça para baixo e não caem nem nada? Primeiro em cima do banco da cozinha. Não custa nada. É só dar um pulo para o chão. Mas um pulo muito demorado. Não é assim. É assim, muito demorado. Isso ainda não é bem voar, pensa Ingrácia. E sobe para cima da mesa da cozinha. Não custa nada. É só abrir os braços e dar um pulo muito demorado para o chão. Os braços abertos faz de conta que são as asas. De cada vez que os braços baixam, mais alto ela consegue voar. Está quase a bater com a cabeça no teto, mas não bate. E os pés voltam à mesa da cozinha. Vendo bem, foi um pulo pequenino e, por sinal, nada demorado. Talvez o escadote das limpezas. Boa ideia. Do alto do escadote das limpezas, o panorama é deslumbrante. Visto de cima, o velho fogão a lenha parece um rinoceronte deitado por terra. As bancas da louça e as torneiras, pequenas peças de casas de boneca. As panelas, os tachos, as chávenas, os copos, os pratos, brinquedos de brincar aos jantarinhos. No alto do escadote das limpezas, bate mesmo com a cabeça no teto. Sabe que não custa nada. É só abrir os braços e lançar-se no espaço para voar. O pior é que o espaço da cozinha é pouco. Se conseguir levantar voo, irá de certeza de encontrar a parede que está em frente do seu nariz. E é capaz de não caber pela abertura da porta que, vista assim de cima, mas parece a abertura de uma toca. Ai, como é difícil voar nestas cozinhas de hoje, pensa Ingrácia. Para dizer a verdade, ela não sabe muito bem se está a dormir ou se está acordada. Mas há uma maneira infalível de saber. É dar um beliscão valente no próprio braço. Se doer, está acordada. Se não doer, está a dormir. A Ingrácia enche-se de coragem. Ela tem de saber se está acordada ou se está a dormir. Com as unhas, tão envergonhadas unhas, dá um beliscão no braço. Não sente nada. Outra agora, com mais força. Continua a não sentir nada. Tem de se beliscar com mais força ainda. A prova dos 9 está tirada. E o que quer dizer? Que pode voar à vontade. Está realmente a dormir. Ou melhor, está realmente a sonhar. Não custa nada. A Ingrácia abre os braços. Faz força como se empurrasse o ar para baixo e sente o seu corpo elevar-se devagarinho nos ares. Afinal, não bate com o nariz na parede branca e sai qual um raio de sol pela porta minúscula da cozinha. Voa de pé, levemente inclinada para frente, que é a melhor maneira de as pessoas voarem quando não vão de avião. E, no entanto, é apenas ela que voa assim despreocupadamente por sobre ruas e ruas, mesmo por cima da copa das árvores, a ver as pessoas lá embaixo, a olhar para ela, as crianças a correr lá embaixo, a apontar para ela, como se fosse uma coisa do outro mundo estar ali, contente como estava, a fazer aquelas habilidades tão fáceis de fazer. A última volta antes da descida é no largo principal da aldeia. Há 2, 3, 4 volteios no espaço e, com a ajuda dos braços
empurrando o ar para cima, desce com toda suavidade, até se sentir quase a pousar. Dá ainda alguns passos a um palmo do chão. Depois, desce o último degrau do ar e os seus pés tocam a terra dura. Nesse momento, por entre os aplausos da multidão, o sonho para. E a Engrácia acorda no escuro, muito bem aconchegada na sua caminha. Já não há moscas no teto. Na casa grande, toda a gente dorme. A menina dá um pequenino beliscãozinho no seu braço. Sente dor. Que pena ter acordado tão depressa. Vira-se para o outro lado e, quase sem dar por isso, deixa de ter pena. Dorme o seu sono sem sonhos até o raiar do dia. Onde se fala de um passeio das coisas espantosas que acontecem do lado de lá e do lado de cá de uma porta transparente. Aos domingos, os pais costumavam dizer à Engrácia: vai pôr o casaco e o chapéu sempre porque vamos dar um passeio. Onde vamos? Perguntava sempre a Engrácia. Mas nunca ninguém lhe dizia onde é que iam. Talvez a partida não soubessem muito bem. Desculpava ela, roendo com mais cuidado uma unha pequenina. Mas se rói as unhas, não venhas conosco. Era uma espécie de resposta à pergunta nenhuma. Talvez me apeteça mais roer as unhas do que ir passear. Pensava ela imensas vezes, mas acabava sempre por preferir sair com os pais. O automóvel era um bocado velho e andava devagar. Devagar se vai ao longe. É o que lhe permitia ir olhando a paisagem à sua volta e ter tempo para cantar mais cantigas do que se ela fosse a alta velocidade. De tudo, a Engrácia fazia uma cantiga. O dia está muito frio, vejo o sol no horizonte, vou buscar uma andorinha pra voar de monte em monte. Se quisermos perceber muito bem, percebido o que a Engrácia sentia, talvez pensando qualquer coisa assim: adoro as andorinhas que voam rente às coisas e não esbarram em nenhuma. Como é que elas conseguem? Adoro a palavra horizonte. Este mundo não prestava para nada se não houvesse horizonte. Quando eu estou na praia, o que parece estar mais perto de mim é o horizonte. O horizonte é por onde a terra passa para o céu. Hei de inventar mais cantigas a falar do horizonte. Faz muito calada. Não deves ir a pensar coisa de jeito, implicou o pai. A Engrácia é defesa. Por acaso não ia pensar em nada. Se ela contasse que estava a pensar no horizonte, lá ia estragar tudo. Pequena como era, já percebia que há certos assuntos ou certas palavras que temos que guardar só para nós, tão belos como o horizonte. Recomeçou a cantarolar. O dia está muito frio, vejo o sol no horizonte, vou buscar uma andorinha para voar de monte em monte. Quem é que fez essa cantiga? Perguntou o pai de repente, enquanto virava uma curva do caminho. Foi eu, agora, disse a Engrácia vaidosa.
Bem se vê. E onde é que tu vais buscar a mondurinha? Pensas que ela fica aí parada só para tu agarrares? Troçou o pai e achou graça a mãe. A menina amuou. Pronto, já não canto mais. Pela sua cabeça e pelo seu coração passavam grandes nuvens negras. Havia de ficar 10 dias sem dizer nenhuma única palavra, a ver se ralavam com ela. Havia de roer as unhas todas até o sabugo. Havia de demorar muito tempo a comer as refeições. Havia de fingir que estava surda quando falassem com ela. Haviam de ver. De repente, o pai travou o automóvel e parou. Iam por um caminho junto às margens do rio, por entre árvores esguias e muito verdes. Olha o que vai ali na estrada! Queres ver, Engrácia? Gritou o pai. O quê? É um ouriço cacheiro. Vamos apanhá-lo. Um ouriço cacheiro de verdade? Onde? Onde? E a Engrácia e o pai, já fora do carro, riam como duas crianças enquanto brincavam com um aflitíssimo ouriço. Que passeio divertido! Podemos ficar aqui! A mãe já desembrulhava o farnel e se preparava para estender a toalha debaixo de uma árvore. Eram 4 à mesa, pois o convidado especial tinha um lugar também especial dentro da espécie de casota feita com paus espetados no chão. O pior é que no fim da refeição, o convidado especial, que outro não era senão o nosso amigo ouriço caixeiro, começou a esgueirar-se muito matreiramente para fora da tal casota feita de paus e desatou a correr uns tojos e silvados que por ali havia. O pai e a mãe da Engrácia nem repararam. A Engrácia, sem barulho, foi atrás dele. Mas onde se teria metido o bichinho? Havia tocas por todos os lados e árvores e arbustos de todos os tamanhos. A Engrácia foi se afastando cada vez mais, e de súbito reparou que tinha se afastado demais. Não percebia muito bem onde estava. E do tão recente amigo ouriço cacheiro, nem rastro, nem sombra. Sentou-se no meio do chão, um bocadinho aflita e um bocadinho cansada. Então reparou numa loura mesmo ali ao pé do seu joelho esquerdo e na qual só poderia ter reparado se sentasse assim como estava. Uma misteriosa e pequeníssima porta transparente lhe dava acesso, quase enterrada no chão. Mas o pior é que a porta estava fechada. A menina bateu no vidro com os nós dos dedos. Não ouviu nada. Tornou a bater, agora com mais força. Continuou a não ouvir nada. Então, a porta começou a abrir-se cautelosamente e uma cabeça verde espreitou. Quem é que está aí? Quem é que está a fazer este estardalhaço todo? Estardalhaço? Bem, fui eu. Desculpou-se a Engrácia. Não sabia que estava a fazer assim um estardalhaço. Bati com tanto jeito. Com tanto jeito. Se até que me acordaste do meu rico sono. Respondeu aquela boca daquela cabeça verde que mal se via. De tão espreitar. Afinal, quem és tu? Sou eu. Ah, já sei quem és, pode entrar. Entrar? Como? Essa porta é muito pequenina para mim. Eu sei. Também não te disse para entrares por ela.
Vejo muito bem que não és a Alice no País das Maravilhas. Não sei que Alice é essa. Já cá fora, a lagartixa repulou-se a rir. Deixa lá, não ligues. É natural que ainda não saibas quem é Alice no País das Maravilhas. Nós é que sabemos de cor e salteado essa história, que é muito do agrado dos bichinhos e bicherocos destas redondezas. Por acaso é uma história que já pertence à nossa tradição oral. O que é tradição oral? Admirou-se a Engrácia. São histórias que passam de boca em boca e de bico em bico. A lagartixa levou a menina a dar 3 voltas à volta da árvore mais imponente daquele lugar e então ela viu aparecer, desenhada no seu velho tronco, uma espécie de porta luminosa transparente, uma porta do seu tamanho. Não tenha medo, pode entrar, convidou a lagartixa. A menina entrou. Que estranho. Aquela parecia mesmo a sua própria casa. Lá estava o seu quarto, sem tirar nem pôr. A mesa onde costumava estudar, a cama onde dormia e depois o corredor, o quarto dos pais, as escadas, a porta para dar ao quintal. É bonita a minha casa, não é? Perguntou a lagartixa, dando uma corrida para cima do muro do quintal. É muito bonita, mas esta casa é tua? Como vês? E bom trabalho me dá. Ainda na semana passada me quiseram deitar abaixo neste muro. A Engrácia lembrou-se. A semana anterior, o pai tinha dito que o muro do quintal lá de casa tinha de ir abaixo para o quintal ficar mais bonito. Mas depois já não sabia por que esse trabalho tinha ficado adiado. Esfregou os olhos com medo de estar a confundir tudo. A lagartixa, muito divertida, desatou-se a rir. Eu sei que estás a pensar, julgas que esta é a tua casa, não é? É. Ora. Eu conheço muito bem a Engrácia. E tu também me conheces a mim? Não me lembro. Ainda não te lembras do ano passado no teu quintal de teres me cortado o rabo? Ai, não te lembras de no ano passado cortado o rabo? Que horror! Foi a ti? Mas tu tem rabo. Tu tens rabo. Pois, e não me doeu nada quando fiquei sem ele. O pior foi ter levado tanto tempo a crescer. Nunca mais tornei a ver-te e até julguei que tivesses fugido para outro quintal. Nada disso, como vês, continuo aqui nesse quintal e tu não sabes, mas é de muita gente. De muita gente? Essa agora, como é isso? A lagartixa não se fez rogada e começou a explicar. Vês aquela rã ali na água? Ela diz que o quintal é dela. Vês aquele caracol no bucho, de pauzinhos ao sol? Ele diz que o quintal é dele. Vês aquele pardal que anda ali com mais 2 a debicar coisinhas no chão? Eles dizem que o quintal é deles. Vês este gafanhoto neste ramo? Ele diz que o quintal é dele. Vês essas árvores que vivem aqui há um horror de anos ainda? Tu nem sonhavas nascer. Elas dizem que o quintal é delas. Vês essas ervinhas, estes arbustos, esses bichinhos voadores a brilharem ao sol? Andam regalados no seu quintal. Que engraçado, disse Engrácia. Nunca tinha reparado nisso. Julgava que o quintal era só meu e de mais ninguém. Se fosse só teu, era uma terra muito triste, exclamou a lagartixa. Muito triste, por quê? Porque nós é que lhe damos vida. Se não fôssemos todos embora ao mesmo tempo, não
imaginas como tudo isso ficava seco e sem graça? Ao longe, ouviu-se uma voz a chamar. Engrácia! Engrácia! Engrácia, onde estás? Onde te meteste? Estão a chamar alguém, notou a lagartixa. Parece que sim. Quem é que estão a chamar? Não sei, uma Engrácia qualquer. Mas não é esse o teu nome? Ah, às vezes não é. E agora é uma dessas vezes? É. A lagartixa chamou os seus filhos e foi uma festa. A menina não queria, por nada nesse mundo, sair dali, daquele lugar. Como lhe pareciam diferentes as coisas que julgava conhecer de cor e salteado. Como estava divertida a descobrir o lado escondido do seu quintal de todos os dias. Ao longe, a mesma voz continuava a chamar. Engrácia, Engrácia, onde estás? Onde te escondestes? Continuam a chamar alguém, notou de novo a lagartixa. Ai, parece que sim. Quem é que estão a chamar? Não sei, uma Engrácia qualquer. Mas não é esse o teu nome? Às vezes é. E agora é uma dessas vezes? Vou ver. Adeus, lagartixas. Até breve. Adeus, adeus. A menina abriu a porta transparente do tronco da árvore e saiu a correr. Estou aqui! Estou aqui! Quem está a chamar? Onde é que estavas? Corremos tudo à tua procura, disse o pai irritado. Não ouvias chamar? Estava surda ou o quê? Interrompeu a mãe. A menina ainda pensou dizer que tinha estado entretida com as lagartixas lá no quintal, mas depois achou que era melhor não explicar nada. Ia ser muito difícil explicar tudo tintim por tintim para os pais perceberem. Mais valia admitir que estivera a fazer de surda. No entanto, ainda arriscou. Oh, mãe, de quem é o quintal lá de casa? Que disparate de pergunta é nosso! De quem havia de ser? Já sentada no banco de trás do velho automóvel em andamento, ela quase arrebentava de riso. Se os pais soubessem o que ela sabia, nem iam acreditar. Mal, disse o pai de repente. O que é? Temos de voltar para trás. O rio cortou essa estrada, está tudo inundado. Não faz mal, disse a mãe. Já vão sendo horas de voltar para casa. A menina não percebia nada. Espreitou e não viu à frente do carro estrada nenhuma. Só água a perder de vista. Ô pai, o que é isso? O pai riu-se. Então, não estás a ver? Aqui é o fim do mundo. Daqui para frente não há mais estrada. Temos de voltar para trás, confirmou a mãe, mais atenta à manobra da viragem do que ao espanto da Engrácia. Bolas! O mundo acaba aqui mesmo pertinho, pensou a menina. E eu a julgar que o mundo era muito grande, tão grande que nunca mais acabava. A Engrácia era ainda muito pequena para perceber certas coisas, embora já começasse a perceber muitas coisas. Se ela pudesse ir a correr, a apresentar este problema à sua amiga lagartixa, que sabia tanto de tradição oral e outras coisas iloisas, essa com certeza lhe diria que em todos os lugares, afinal, acaba o mundo.
E em todos os lugares, afinal, o mundo começa. Porque um lugar tanto pode ser um ponto de chegada, como um ponto de partida. Tanto faz. E se a lagartixa lhe tivesse explicado tudo isso muito bem, explicado à maneira dela, a Engraça teria podido dizer assim: bolas, o mundo começa aqui mesmo pertinho. O mundo é muito grande, tão grande que nunca mais acaba. Onde se revela uma história cruel e verdadeira, e se diz que não prestam as cenas passadas dentro das mãos, atrás das costas. A Engraça agora até se arrepia quando recorda da história dos passarinhos. Para dizer a verdade, só lhe vem à memória essa tal história. Quando a tardinha se vai sentar debaixo da velha tilha, que se está ao fundo do quintal da casa, mesmo lá no fundo. Há muita gente que acha que essas histórias que arrepiam não são para recordar e muito menos para se contar. Eu não concordo com tal atitude, pois me parece que tudo o que acontece com esta história aconteceu, poderá ter aproveitamento para alguém. Que aproveitamento? Não sei bem. Só sei que não me vou ralar com isso. Posto o caso desta maneira, vamos voltar aos arrepios da Engraça e à idade remota dos seus 6 anos. No fundo do quintal, logo a seguir dos canteiros das minhocas, havia uma capoeira. Perdão, 2 capoeiras. Uma era capoeira propriamente dita e a outra não era uma capoeira propriamente dita. A capoeira propriamente dita tinha galinhas, um galo, 2 perus. Era, porém, difícil dizer com toda certeza quantas galinhas tinha, porque como estavam sempre a entrar e sair por um buraco que dava para o ninho onde punham os ovos, a Engraça passava a vida a enganar-se na conta, quando as queria contar, acabando sempre por desistir de tal tarefa. Nessa capoeira também havia um pato, uma pata e 3 patinhos feios que andavam sempre atrás um dos outros, como convinha, e seu andar desajeitado. Mas deles não reza essa história. Nem deles, nem dos outros habitantes desta capoeira, que era a capoeira propriamente dita, como já te disse. Onde a história cruel se vai desenrolar é na outra capoeira, naquela que ainda não explicamos, mas já vamos explicar. Não era uma capoeira propriamente dita, mas tratava realmente de uma antiga capoeira. Agora desabitada, sempre de porta aberta. Todos os dias, ao cair da tarde, era espantosa e churiada dos pássaros em volta das árvores do quintal. Havia alguns que, distraídos ou mais buliços, se enganavam e, sem querer, entravam pela porta escancarada dessa antiga capoeira. Certamente muito admirados, iam bater, embater nas paredes de arame em traçado de que ela era feita, que assim, de um momento para o outro, se transformava nas paredes de uma espécie de grande gaiola ao ar livre. Mas livre já não era o ar que eles respiravam. Como sair de tamanha gaiola? Atordoados e desnorteados, os passarinhos não davam nunca com a velha porta aberta. Eles nem sabiam que a porta ali continuava aberta e que, se não se enervassem, poderiam sair por ela tão facilmente como tinham entrado. Eles nem sabiam o que podiam saber. Ora, no dia em que Engraça fizera 6 anos, muitas crianças cirandavam por ali
em leves brincadeiras. A certa altura, não se sabe quem é que teve a ideia, mas foi uma ideia contagiosa. Ninguém a poderia negar. Primeiro, a algazarra de entrar na Vera Capoeira para agarrar os passarinhos, que mais pareciam pequenos pardais. Depois, torcer-lhe os pescoços sem ver, de mãos atrás das costas. Já agarrei um, já agarrei dois, já agarrei três. Não custa nada, morrem logo. Faça arroz de pardais. Boa ideia, boa ideia. Vamos levá-los para a cozinha, vamos. E fez um arroz de pardais, que afinal ninguém comeu. Essa história poderia muito bem ter terminado aqui. Quantas histórias não terminam assim mesmo? Tristes ao cair da tarde, esquecidas ao nascer de uma nova madrugada. Mas não foi o destino desta. Ficar assim tão simplesmente por aqui. A Engrácia não deixou. No dia seguinte, com 6 anos e 1 dia, a menina quis repetir a façanha da véspera e entrou peante na velha capoeira. Entrou naquela espécie de gaiola gigante, onde estireava era quase tão forte como a trovoada aos ares do lado de fora, no alto das árvores grandes do quintal. Ontem foi tão divertido, pensou ela. Vou apanhar mais pardais. Não foi nada fácil. Logo agarrou um pardal, pequenino, que desorientado, se debatia de encontro às paredes do arame-fio. Já agarrei um, gritou para si própria. Vou torcer-lhe o pescoço, não custa nada. Pôs as mãos para trás das costas. E foi quando se lembrou. Mas que disparate. Por que a mão atrás das costas? Vou torcer-lhe o pescoço sem ser com as mãos atrás das costas. Quero ver tudo. E viu então, perfeitamente, o pequenino pardal que nem tentava fugir das suas mãos fechadas, que só piava baixinho. Olhou para os seus olhos, para o seu bico entreaberto, para as penas cinzentas que estremeciam. Aninhou-se de encontro ao peito e saiu a correr para o ar livre. Cá fora! Largou-o no ar. E poderia ter terminado aqui essa história, agora mais alegre. Mas ainda não terminou. Falta dizer que, a partir deste dia, a brincadeira passou a ser outra. Todos os dias, ao cair da tarde, a Engrácia começou a ir àquela capoeira, que não era uma capoeira propriamente dita, só para agarrar os passarinhos atordoados que nela tinham entrado por distração e dela não eram capazes de sair. E ao largá-los ao ar livre, dava-lhes cada raspanete que só visto. Nunca contou nada disso a ninguém. Agora, que já é bastante mais crescida, já percebe muitas coisas que antigamente lhe pareciam complicadas. Uma delas é que não prestam as cenas passadas dentro das mãos atrás nas costas, porque nós queremos esconder a nós próprios. Nunca fica escondido. Gosto muito desse quintal, pensa a Engrácia, enquanto vai enrolando uma minhoca num pauzinho para levar para junto do tanque. Qualquer dia peço a minha mãe para trazer aqui a minha cama e ter o meu quarto ao ar livre. O pior é que já sei o que ela vai dizer que é um disparate. Por que tudo que eu quero é um disparate? Mas talvez ela deixe. E assim, a nossa história chegou ao fim. Deixa também a tua sugestão de leitura aqui nos comentários. A próxima história pode ser a tua.
Até a próxima história!